E aí, filhos do Pai, como vocês estão? Bem? Vamos para mais uma reflexão? Isso. Nós já chegamos na carta aos Hebreus. No vídeo anterior falamos sobre os capítulos 1 e 2 e a gente vai seguir agora com os capítulos 3 e 4, porque a gente entende que há uma organização do escritor, do autor do livro, em que o primeiro e o segundo capítulos ele aborda a questão da comparação de Jesus, né, da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, com a figura, né, dos anjos e da própria Torá. No primeiro momento, o autor traz, dentro dessa comparação, ele traz a ideia, ele traz a confirmação de que Deus ele é superior aos anjos e à Torá. Ele veio antes. No segundo e no terceiro e no quarto capítulos, ele vai abordar novamente, ele vai continuar abordando a figura de Jesus e comparando a uma pessoa e a um evento. A gente vai observar que nesse segundo bloco, vamos assim dizer, ele está comparando Jesus à figura de Moisés e a travessia pelo deserto. E é claro, ele chama a atenção, uma vez que os próprios hebreus, sem dúvida nenhuma, reconheciam Moisés como o grande líder, o grande profeta, a grande voz, o grande representante da voz de Deus. E o que o autor traz à observação é que, se diante de Moisés, das orientações de Moisés, na travessia do deserto, uma parte daquele povo se rebelou, entrou em desobediência, eles foram aniquilados, eles foram privados da chegada na Terra Prometida. Havia uma promessa, havia um processo, aquele povo se rebela no meio do caminho e aquele povo perde a chance de viver a glória e a plenitude da terra que foi prometida a eles. E o autor ele declara: se Moisés, muito menor do que a figura de Jesus, o povo desobedecendo a liderança de Moisés, já sofreu com a incapacidade de receber a promessa, imagina aqueles que hoje têm como guia, têm como orientador, têm como a voz o próprio Jesus, que representa o próprio Deus, é o selo de Deus, é Deus. Imagina o risco que as pessoas correm em não colocar Jesus naquele lugar merecido. Então, o grande problema é esse perigo da desobediência, da negligência, o perigo da incredulidade na figura e na pessoa de Jesus. E a gente ainda vai falar, a partir do capítulo 4 também, diz assim, olha, vamos ler uma parte do texto para entendermos um pouco melhor. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão.
no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aqui nós temos o grande alerta, e que seja um despertar para todos nós. E o grande alerta desse autor da carta aos Hebreus: cuidado ao negligenciarmos a figura de Jesus. Aquele que negligencia, aquele que não respeita, aquele que não dá ouvidos, aquele que endurece o coração, não entrarão no descanso eterno, não entrarão na paz prometida. Filhos do Pai, estejam atentos ao que Deus tem falado. Estejam atentos. Ontem, no vídeo, o nosso pedido foi que vocês, filhos, possam entregar seus corações a Cristo e entender esse chamado, essa promessa. E hoje nós continuamos aproveitando o texto para declarar: não negligencie aquilo que vocês estão ouvindo. Vocês estão sendo orientados a confiar em Jesus, a deixar a sua vida e o seu coração aos cuidados de Jesus. Então a nossa oração, meus filhos, filhos do Pai, a nossa oração é que o Espírito Santo conduza vocês nesse processo. Em nome de Jesus, nós já agradecemos a Deus. Amém.